É claro, ontem mesmo eu estava escutando, conversando com a Marina Silva, né? Essa aviso de que do que ia acontecer é a crônica de uma morte anunciada, né? Há mais de 15 anos já vemos dizendo claramente que o aquecimento global ia ter consequências enormes. E agora, nesse ano, nós estamos acoplados a isso, ao fenômeno El Niño. Tem um trabalho muito recente, eu acho ainda no ano passado, de um pesquisador, até um físico, se não me engano, americano, que mostrou que todo o fenômeno do El Niño é explicável, como são o aquecimento nas águas do Pacífico, e está havendo agora um efeito sinergético de realimentação entre o aquecimento global e o aumento do fenômeno El Niño. Uma matéria publicada ontem no seu site, a repórter Giovana Girardi já falou, tá? Achei interessante até o título, está ficando quentinho, não está? Eu tenho notícias piores ainda. Nós estamos numa situação terrível. Aqui no Brasil estamos tomando algumas medidas, é claro, tivemos uma redução do desmatamento da Amazônia de mais de 20% no último ano, mas não somos só nós, né? O mundo tem que tomar as suas medidas. E eu estive em Nairobi, no Quênia, quando foi a eleição do presidente do IPCC, nós propunhamos até uma Krug, né? E muitos dos que falaram lá deixaram claro, os países não estão tomando as medidas que deveriam tomar, os compromissos que deveriam tomar. Certamente, o Diego, nós não vamos conseguir, já não fizemos o que devíamos fazer, reduzir a concentração de gases de efeito estufa como gostaríamos. Já estamos a 420 partes por milhão, subindo já duas vezes que teve no começo da Revolução Industrial. A previsão de aumento médio de temperatura de 2 graus até 2030 é praticamente inevitável. Não acredito que consigamos vencer isso. O que acontece, Diego, é quando nós falamos com a população, eles não entendem bem o que significa esse aumento de temperatura média de 2 graus. Essa temperatura média não é a temperatura de amanhã, é uma média de 30 anos sobre toda a Terra. Quando nós temos uma média dessa, isso significa que as flutuações serão muito maiores. Tem uma quantidade de energia tão grande acumulada que vai provocar um aumento fortíssimo das flutuações. Aqui na Planalto Central, onde nós estamos, a frequência de dias mais quentes está aumentando fortemente e vai aumentar mais ainda. Então, nós temos que não só, do ponto de vista de ação do Brasil, trabalhar fortemente para que os países cumpram as suas metas, mas aqui no Brasil, nós temos que ter uma política muito forte de ter medidas resilientes contra o aquecimento global. Vai haver aquecimento global. Nós até hoje falamos em matas, aqui no Cerrado, por exemplo, as queimadas, o desmatamento continua a aumentar, mas nós vamos ter problemas no litoral e vamos ter problemas na produção de alimentos. Por exemplo, nós temos que ter um estudo muito bem feito por cientista do Instituto do Museu Guild no Pará, que mostra que nós vamos ter que desenvolver cultivares resilientes ao aumento de temperatura para a nossa agricultura. Olha, o desenvolvimento de um cultivar desse é da ordem de 10 anos para você desenvolver e estar no mercado. E o custo disso é da ordem de 500 milhões de dólares por ano. Ou seja, o Brasil se prepara para o que vai acontecer. Nós não vamos ligar o refrigerador, pode ter certeza que não vamos conseguir tão cedo. Nós vamos ter sim esse aumento de temperatura e flutuações muito fortes, infelizmente. Ricardo, boa noite, né? Prazer ter você aqui. Obrigado aqui pela presença aqui no UOL. Deixa eu fazer uma. Eu sei que eu não quero voltar ao passado assim, mas eu acho importante para entender também onde a gente chegou. Bem, anos atrás, você acabou tendo um embate com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele teve um embate contigo, né? A partir do momento que ele começou a atacar as imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que você presidia, né? Começou basicamente a chamar as imagens de satélite de mentirosas, né? Exatamente porque elas não estavam vomitando o que ele queria ouvir, que era que, olha, apesar dele ter incentivado, né, o pessoal na Amazônia a fazer o que quisesse, né, inclusive derrubar e queimar, né, os dados mostraram isso, ele viu que isso pegava mal para ele, houve toda uma briga contigo nesse sentido.
Eu queria que você fizesse uma análise exatamente disso. Qual que foi, olhando agora para trás, nesses últimos 4 anos, qual que é o tamanho do retrocesso deixado pelo governo Jair Bolsonaro nessa questão da preservação da Amazônia? Porque agora a Marina conseguiu, né, o Ministério do Meio Ambiente, os esforços do governo Lula, conseguiram colocar uma redução, de acordo com os dados do PRODES, né, para 22% no desmatamento. E se for considerar esse ano só, o dobro disso. Mas a gente tem uma. Ao mesmo tempo, estamos tendo muita queimada. E estamos tendo, acho que a participação de queimada florestal está sendo o dobro, né, do que era no passado. E aí eu queria, na verdade, tentar entender contigo qual que é a herança do bolsonarismo nesse sentido. Boa pergunta, Sakamoto. Grande parte das queimadas agora são herança da ação de Bolsonaro na Amazônia, estamos falando, né? Porque na Amazônia, diferentemente que nós observamos aqui no Sudeste, no mesmo Centro-Oeste, que se usa queimada para limpar terreno, na Amazônia a queimada é feita sobre área já desmatada, principalmente sobre área desmatada. Já foi desmatada, eles limpam até para, queima até para vez para extrair madeira, né? Então, grande parte das queimadas agora, algumas são espontâneas, porque tem muita matéria em decomposição do desmatamento, porque quando houve a possibilidade do presidente Lula ser eleito, e ele fez o acordo com a ministra Marina Silva, um acordo programático de combate ao desmatamento na Amazônia, sabes bem que houve um aumento enorme de desmatamento. Os desmatadores procuraram correr o máximo possível para desmatar. Eu estou aqui na minha frente uma imagem, que pedi até para o INPE agora, de fumaça na região de Manaus, produzida pelo satélite Cibas 4, fumaça de onde? Sakamoto é impressionante, posso até te enviar depois, se quiserem ver mais. Tem desde quase 200 quilômetros de Manaus, tem uma quantidade enorme de fumaça varrendo toda a Amazônia, passando sobre Manaus, trazidos pelos ventos que vêm de leste para oeste, né? Essas queimadas todas são principalmente, quase praticamente todas, em área desmatada. Então, a consequência disso é terrível. E a repercussão internacional é imensa. Eu vou estar agora, no dia 4 de dezembro no evento na Universidade de Lisboa, e a primeira coisa que me pediram é falar sobre Amazonas, queimada e desmatamento no Brasil, sabe? O mundo todo está preocupado com isso. Eu espero que nós consigamos reverter o Sakamoto, mas o governo vai ter que investir muito mais. O próprio Rodrigo Agostinho, o presidente do IBAMA, falou que ainda temos muito poucos recursos para combater esse desmatamento. Bom, quem já esteve na Amazônia sabe que a logística não é fácil. Necessário muito recurso pessoal e apoio policial para as ações, né? Então, eu acho que essa herança, infelizmente, Sakamoto, vai durar pelo menos mais um ano e meio, que nós vamos ter que estar consertando o estrago que foi feito.